Olá, meus amores. Hoje eu vou responder as páginas 78, 79 e 80 do livro A Conquista de Português, tá certo? Quinto ano. Temos aí o segundo quesito. Essas páginas aqui é a continuação do conto de suspense A Casa Mal Assombrada, tá? No segundo quesito temos: responda. Esse conto foi originalmente escrito em português? Como você descobriu? Olha só. Esse conto aqui, ele não é português, tá certo? A gente vê pelo nome da autora, Mari Lorena, e também nós vemos aqui que tem a palavra tradução, tá vendo? Então, se esse texto foi traduzido, é porque ele foi escrito em outra língua, tá? Ele foi traduzido por Fernanda Sucupira, Michele Neres da Silva e Márcia Lígia Guidin. Então, esse conto aqui, ele não é português, tá certo? Aí você vai colocar aí, ó, que não é português, porque se trata de um conto estrangeiro traduzido por Fernanda Sucupira, Michele Neres da Silva e Márcia Lígia Guidin, tá certo? Quem são os personagens do conto? É a família Berg, que é a mãe, pai e 3 filhos, o mordomo da casa e o ser assustador, tá? São os personagens. Onde a maior parte da história se passa? A maior parte da história se passa na casa mal assombrada. Quem era a criatura que assustou a família a ponto de abandonarem a casa? Um vampiro, tá? A família foi assustada por um vampiro. 3. Nesse conto, o narrador participa como personagem ou é apenas um observador dos fatos? Sublinhe no segundo parágrafo palavras que confirmam sua resposta. Olha só, o narrador é um observador dos fatos, tá? Ele não é um personagem, não. E você vai sublinhar no segundo parágrafo a frase: o senhor Berg estava lendo. Então, isso aqui é o narrador que está dizendo ao observar os fatos. E quando viu um anúncio, tá? Tá no segundo parágrafo. Aqui, ó, o senhor Berg estava lendo, tá? Um jornal. E quando viu um anúncio. Então, essas expressões aqui nos confirmam que o narrador não é personagem, tá certo? É apenas um observador dos fatos. Nos contos, geralmente, é um momento de tranquilidade inicial em que os personagens são apresentados ao leitor. Mas essa tranquilidade é quebrada com um acontecimento inesperado. Em que momento isso acontece nesse conto? Olha só, nesse conto, a tranquilidade é interrompida no momento em que a família se depara com a casa de aspecto sombrio, tá? Quando elas visualizam a casa, elas começam a ter até aquele friozinho na barriga, né? Como se diz. Por quê? Porque a casa tem um aspecto sombrio. Elas começam a ter um pouquinho de medo, tá? Quinto, releia um trecho do conto e responda. Na hora do jantar, o mordomo lhe serviu a comida em uma imponente sala de jantar toda preta. Foi difícil para a senhora Berg comer num ambiente tão lúgubre, mas seu marido esfregava as mãos pensando no bom negócio que havia feito. Letrinha A. Nesse momento do conto, o humor do pai e da mãe era o mesmo? Explique. Olha só, não, tá? O pai tinha um humor, porque ele estava se sentindo bem por ter feito um bom negócio, não é? Ele estava até, ó, esfregando as mãos. E a mãe estava um pouco com medo, né? Ela, ó, numa sala toda preta, comer aquela comida naquele ambiente tão lúgubre não era fácil, né? Então, ó, não, pois a mãe estava tão tensa que não conseguia comer. Já o pai estava alegre, pensando no bom negócio que fizera, tá? Circule no trecho a palavra que marca essa posição de sentimentos. Olha, enquanto foi difícil para a mãe, para a senhora Berg comer, mas, olha a palavrinha que tá aqui, ó. Enquanto, porém, seu marido esfregava as mãos pensando no bom negócio que havia feito. Então, você vai circular a palavrinha mais, tá? Porque está opondo um pensamento ao outro, um sentimento ao outro. A mãe estava tensa, mas o marido estava alegre por ter feito um bom negócio. Então, essa palavra aqui mais, tá certo?
Marque as palavras ou expressões que poderiam substituir a que foi circulada sem alterar o sentido do trecho. Essa palavrinha aqui, mais, pode ser substituída por quem? No entanto, porém ou porque. Olha só. Foi difícil para a senhora Berg comer num ambiente tão lúbrico, porém seu marido esfregava as mãos. Porém pode ser? Pode. Aí marca porém. No entanto, seu marido esfregava as mãos. Pode ser também no entanto. Agora, por que não pode, tá? Porque foi difícil para a senhora Berg comer porque o marido estava esfregando as mãos, foi? Não, tá? Foi difícil ela comer por causa do ambiente lúgubre, tá? O ambiente estava sombrio. Não estava bom aquele ambiente. Por isso que ela não conseguia comer. Não foi por causa do marido que tinha feito um bom negócio, tá? Então, por que não? Tá? Você não vai colocar por quê. Você vai colocar no entanto e porém. No sexto quesito temos, sublinhe as palavras repetidas nesse trecho. Quando foi dormir, a mãe trancou a porta de seu quarto com chave, assim como a de seus filhos. Não gostava nada da aparência fúnebre do mordomo. Aí você vai sublinhar nada que se repetiu. Qual é o efeito de sentido dessa repetição? Evidenciar o quanto a mãe não gostou da aparência do mordomo. Quando ela disse não gostava nada, ela quis deixar em evidência, o escritor quis deixar em evidência que a mãe não gostava da aparência do mordomo, tá? Então, para evidenciar o quanto a mãe não gostou da aparência do mordomo. Releia mais um trecho do conto e responda as questões. No meio da noite, começaram a ouvir vozes ao longo que soavam como choros e risos histéricos. Letrinha A. Imagine que você queira procurar no dicionário o significado da palavra em destaque. Qual é a palavra em destaque? Soavam, tá? De que maneira ela vai aparecer escrita? Por quê? Olha só, a palavra vai aparecer só a, porque soavam está conjugada, tá? Soavam vem do verbo só a, porque os verbos sempre aparecem no infinitivo nos dicionários. Eles sempre aparecem sem conjugação, tá? Soar, cantar, pular, comer, tá certo? Então, você vai colocar, a palavra vai aparecer soar, porque os verbos sempre aparecem no infinitivo nos dicionários. O que é isso no infinitivo? É não conjugado, tá? A gente sabe que tem 3 formas de verbos, de conjugações do verbo. Os terminados em AR, que é a primeira conjugação. Os terminados em ER, a segunda conjugação. E os terminados em IR, a terceira conjugação, tá? O AR, por exemplo, amar. São verbos que terminam em AR. O ER, por exemplo, vender. Terminam em ER. IR, partir. Partir, sorrir, tá? Então, esses verbos aqui, eles não estão conjugados, tá certo? Eles estão na sua forma infinitiva. Porém, quando eu digo ela amou, aí amou vem do verbo amar. No dicionário você não vai encontrar amor, você vai encontrar amar, tá certo? Porque é o verbo na sua forma infinitiva. Vender, eles venderam. Venderam está conjugado. Venderam. No dicionário você não vai encontrar venderam, você vai encontrar o verbo vender, porque venderam vem de vender, tá? É conjugado. Partir, ela partiu. No dicionário você não vai encontrar partiu, você vai encontrar partir, tá certo? Então a resposta é, a palavra que vai aparecer é soar, porque os verbos sempre aparecem no infinitivo nos dicionários, tá bom? Letrinha B. Agora copie o trecho que você acabou de reler, substituindo a palavra em destaque por outra de significado semelhante. Se necessário, consulte o dicionário. Soar, o que significa soar? Soar significa ecoar, repercutir, tá? O som soou, o som repercutiu, o som ecoou, é eco, tá certo? Então, você pode trocar, ó, no meio da noite começaram a ouvir vozes ao longo que ecoavam, ou então repercutiam, como choros e risos histéricos, tá certo? Oitavo, nos contos há um momento de maior tensão. Sublinhe no texto o trecho em que isso acontece. Essa parte aqui, ó, quando diz assim, quem está aí? Perguntou o irmão mais velho com voz trêmula. Ninguém respondeu.
De repente, a porta de um velho guarda-roupa bateu com grande força. As 3 crianças ficaram paralisadas de susto. Queriam sair daquele lugar, mas o medo não as deixava mover-se. Uma sombra escura deslizava pela parede. Aí continua a tensão todinha, o conflito, ó. Até chegar um monstro de mais de 2 metros, com um rosto tão branco como a neve, caninos grandes e afiados, aproximava-se devagar. Esse é o momento de maior tensão no conto, tá certo? Você vai sublinhar. De quem até devagar, tá certo? 9. Que impressão o desfecho do conto dá ao leitor? A impressão de que a história vai se repetir com outra família. Por quê? Porque o Sr. Berg está aqui, na nova casa dele, tá? Ele já saiu da casa mal assombrada. E quando ele tá lendo o jornal, termina do mesmo jeito que começou. Ele vê um anúncio e fica espantado. Preciosa mansão do século XIX, mobiliada. 6 dormitórios, 3 banheiros modernos, cozinha, mordomo, garagem e piscina. Preço excelente. Então, ele tá vendo que aquela casa mal assombrada continua num anúncio para ser alugada ou vendida. Tá certo? Então, isso dá para entender que outra família vai com certeza à procura dessa casa e vai passar pelos momentos de aflição que eles passaram também, tá bom? Então, a resposta, a impressão de que a história vai se repetir por outra família. No 10º temos, a história se passa em apenas um dia? Explique sua resposta. Olha só, não, tá? A história não se passa em apenas um dia, pois já no início do conto fica claro que o Sr. Berg leu o anúncio em um dia e foi visitar a casa no outro dia, tá bom? 11. Releia um trecho do conto e observe as expressões em destaque. Quando foi dormir, ó, em destaque aqui, quando foi dormir, a mãe trancou a porta de seu quarto com chave, assim como a de seus filhos. Não gostava nada da aparência fúnebre do mordomo. No meio da noite, começaram a ouvir vozes ao longe, que soavam como choros e risos histéricos. Qual a importância dessas expressões para o conto? Quando foi dormir e no meio da noite. Elas são importantes para marcar a passagem do tempo da história, tá certo? Para dizer assim, qual foi o tempo que aconteceu esses relatos aqui, tá bom? Em que tempo a mamãe trocou a porta? Quando foi dormir, ó, tá dizendo que já se passou a hora do jantar, tá? Já passou a tarde, a hora do jantar, e quando foi dormir é que aconteceu isso. E no meio da noite, ó, tá certo? Então, elas são importantes para marcar a passagem do tempo na história. Em um conto é comum o uso de palavras como ontem, no dia seguinte, depois, em seguida, durante, enquanto isso, na semana passada, etc. Para marcar passagem de tempo. Essas palavras ou expressões são chamadas de marcadores temporais, tá? Porque são palavras que marcam tempo. É possível saber exatamente quanto tempo se passou desde a saída da família da casa mal-assombrada até o dia em que o Sr. Berg leu novamente um anúncio sobre a casa sinistra no jornal? Marque. Não, tá? Não dá para saber o tempo exato. Circule no conto um marcador temporal que confirma a sua resposta. Vocês vão circular o último parágrafo do texto, a expressão um dia. Quando diz assim um dia, não determinou qual foi esse dia, tá? Que marca um tempo indeterminado. Aí vocês vão circular aqui, ó. Um dia o Sr. Berg estava tomando café e lendo o jornal. Ele está dizendo qual foi esse dia? Ele determinou qual foi o dia? Não. Um dia pode ser qualquer dia. Então, é indeterminado. Você vai circular aqui, ó. Um dia, tá certo? 13. Pinte os quadrinhos dos marcadores temporais de acordo com a legenda. O marcador temporal indica: verde, sucessão de eventos; laranja, simultaneidade de eventos. Durante é o que? Simultaneidade de eventos, tá? Durante, então está acontecendo, é lá. Enquanto isso está acontecendo, é lá também, laranja. Você vai pintar aqui de laranja e de laranja, tá? Depois disso, é a sucessão de eventos. Um aconteceu, depois aconteceu outro. Vai pintar de verde. Logo após, sucessão de eventos, vai pintar de verde. Ao mesmo tempo que, simultaneidade de eventos, está acontecendo ao mesmo tempo, pintar de laranja. Em seguida, aconteceu depois, sucessão de eventos, vai pintar de verde, tá?
Então, esse aqui você vai de laranja, laranja, verde, verde, laranja, verde.